Aleluia. Hoje, através da adoração, do culto, que todos os irmãos possam ser fortalecidos. Na Bíblia, existe um conteúdo onde os ímpios podem ler e serem abençoados. Por exemplo, existe uma parte na Bíblia que está escrito que é para colocar o vinho em um pote novo. Por exemplo, quando você vai abrir uma empresa, você tem que fazer coisas novas, né? Então, mesmo sabendo essas coisas baseadas na Bíblia, você não é salvo. Porque a Bíblia, ela tem um conteúdo que te leva em direção ao Evangelho. Somente Cristo pode perdoar os pecados e você ser salvo. E isso é o Evangelho. Muitas vezes os ímpios usam essas palavras da Bíblia e não é assim que, usando esse tipo de palavras da Bíblia, que você é salvo. Só quem se torna filho de Deus consegue realmente compreender a Bíblia. Aquele que aceita Jesus Cristo se torna filho de Deus. E a Bíblia diz isso. E só aquele que faz isso é salvo. Mas tem pessoas que, mesmo lendo assim, elas não são salvas. Por quê? Porque o diabo faz com que essas pessoas, mesmo sabendo as coisas que está escrito na Bíblia, não se tornem filhos de Deus e não compreendam. E tem também um conteúdo muito importante que faz uma palavra na Bíblia que faz com que aquele que é filho de Deus se fortaleça. E nós precisamos tomar posse dessa palavra. Principalmente aqui no Japão, onde o diabo trabalha muito forte. Mesmo que você se tornou filho de Deus, às vezes muitas pessoas elas têm vivido como ímpios, mesmo sendo filhos. E mesmo crendo em Jesus, tem pessoas que não creem. Por exemplo, mesmo sendo cristão, não acredita que Satanás existe. Não acreditam que ele exista. Então, tem pessoas, cristãos que não querem, não acreditam que Deus nos deu autoridade para repreendermos Satanás, sendo que o próprio Deus venceu ele na morte. Tem muitos cristãos que eles não conseguem acreditar que os anjos estão para nos servir. E quando nós olhamos, as pessoas que estão adorando as trevas creem mais no mundo espiritual do que nós mesmos que somos cristãos. E eles usam esse poder espiritual num lado ruim. E eles são destruídos porque vão utilizando essas forças do mal espiritualmente na vida deles. Mas nós que fomos salvos por Deus, nós precisamos crer que existe um mundo espiritual. Porque Jesus, ele veio com um propósito, e o propósito dele era claro, destruir o diabo. Por quê? Porque o diabo existe. Jesus veio para destruir o reino do diabo e levantar o reino de Deus. Então,
como foi criado esse reino do diabo. Ele levantou uma torre das trevas e tem criado esse reino das trevas. A torre do diabo está no mundo inteiro e tem destruído a humanidade. Então, como podemos vencer o reino das trevas? Igualmente, nós precisamos levantar torres. Nós precisamos ser essa torre do reino de Deus. O diabo está criando torres e se nós não fizermos nada, nós vamos perder. Mesmo que Satanás crie muitas torres, se nós nos levantarmos, nós conseguimos vencê-lo. E nós já recebemos a torre para vencer o diabo. Nós recebemos a autoridade para repreendê-lo. Quando nós oramos, o Espírito Santo opera. Os anjos celestiais trabalham para nos proteger. Por isso, nós conseguimos, com certeza nós vencemos o diabo. Por isso, para nós vencermos, precisamos levantar uma torre pessoal. O diabo não quer nos impedir para nós não nos fortalecermos. Então essa semana ele colocou problemas no nosso físico, ele colocou problemas financeiros, ele nos colocou preocupação e ele nos atacou de várias formas nessa semana. Ele fez com que a gente pecasse e colocou culpa em nós, e ele usa várias formas para nos enfraquecer. Ou seja, o diabo, ele quer que nós estejamos fracos. Ele não pode nos destruir. Por quê? Porque o Senhor Jesus, ele não vence o Senhor Jesus que está em nós, mas, então, para ele foca em nos enfraquecer, porque ele não consegue nos destruir. Então, o Evangelho é a vitória para nós não nos enfraquecermos, para não sermos enganados pelo diabo. Amém? Quando você olhar para um problema, que você saiba, isso é um trabalho do diabo para me enfraquecer, e para você vencer, só tem uma forma, é Jesus Cristo. Jesus Cristo na cruz, ele solucionou o meu problema, então tá tudo bem. O Senhor da minha vida é Cristo, então está tudo bem. Todos os problemas financeiros, no seu físico, você não é o Senhor da sua vida. O Senhor da sua vida é Cristo, e ele venceu o diabo e ele disse que está consumado. Porque o nosso problema fundamental foi solucionado, então nenhum outro problema se torna problema para nós. Satanás tenta enfraquecer a nossa fé, e você precisa entender isso e repreendê-lo em nome de Jesus Cristo. Vença com essa fé em Cristo Jesus. Existe um louvor que diz que a fé é a vitória. E sim, a fé é a vitória. Porque Cristo é vitorioso, porque Cristo solucionou todos os problemas. Quando cremos nisso, nós temos vitória. Os ímpios, eles vivem como se não existisse nenhum problema, mas eles são destruídos. Por quê? Porque são escravos do diabo, porque estão sob o domínio do diabo. Mas nós temos um poder especial que consegue vencer o diabo, que é Cristo. Cristo solucionou os nossos problemas, todos os nossos
pecados, nós temos agora a convicção da salvação e do perdão. Mas Satanás, ele impede de você se permanecer nesse lugar. Ele faz com que você seja incrédulo, que você não foi perdoado. Ele faz com que você não acredite nisso. Essa convicção do perdão, a convicção da salvação, ele faz com que você fique em dúvida. Mas eu oro para que você desfrute da graça que vem de Deus. Porque então o céu vem até você. Você é cheio do Espírito Santo. E com esse poder e com essa força você vence. E quando você vence com esse poder, as coisas são transformadas. Isso é o 1:3:8. Então que nós desfrutemos de Atos capítulo 1, versículo 1, 3 e 8 em nossa oração. Atos, capítulo 1, versículo 1, 3, 8. Somente Cristo, somente o reino de Deus, somente o Espírito Santo. Nós que cremos em Jesus Cristo, o Senhor está conosco e Ele derrama sobre nós o poder do Espírito Santo. Então, a salvação, o que é? É o Deus Trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo está conosco, está em nós, e isso é a salvação. O Deus Trino está comigo. Sabe, essa salvação é a graça de Deus. É uma salvação perfeita, completa. O Deus Pai eternamente nos criou, planejou a nós e completou o plano ali naquela cruz e nos deu o Espírito Santo dentro de nós. No momento em que nós aceitamos a Cristo, o Espírito Santo mora dentro de nós. E isso é o 3. E agora vamos para o 9. O 9 é a identidade que nós recebemos por sermos salvos. Agora somos filhos de Deus, nos tornamos o templo dele e agora podemos testemunhar a salvação. Ninguém pode roubar essa identidade de você. E o 3 é as 3 autoridades, a bênção do trono, o poder que transcende e a luz, o poder da luz que resplandece sobre o mundo inteiro. Porque o Cristo que está sentado no trono de Deus está dentro de nós e nós também recebemos, estamos no trono. E o que é o poder que transcende? Os anjos celestiais, eles trabalham e lutam e vencem as trevas que estão ao nosso redor. E nós recebemos autoridade para vencermos as trevas, recebemos autoridade para pedir a proteção dos anjos celestiais. Por isso nós temos autoridade para resplandecer sobre o 237, sobre todos esses países. Por isso, pessoal, no campo e na igreja, você pode ver o sobrenatural acontecendo. A nossa vida, sabe, você vai experimentar uma bênção sobrenatural que você nunca viu antes, que você nunca vai ver depois. Existem 7 bilhões de pessoas no mundo, mas a vida do Filho de Deus é única. É algo que não existiu até então. Não existe uma pessoa igual a você. Não existiu e não existirá alguém igual a você. Você é único. Porque cada um de nós somos uma criação do Deus poderoso. Aleluia. Então, desfrutar disso é uma torre pessoal. Satanás,
ele trabalha para que nós nos enfraqueçamos. As pessoas não são iguais, elas são únicas. Não, sabe, não existe um ser humano igual a mim. Não vai existir um ser humano igual. Nós somos únicos. Então, quando você entende o quão você é precioso para Deus, Satanás treme. Mas ele faz com que você não entenda isso. E então ele começa a fazer com que você não olhe para sua identidade, mas que você olhe para quem está do seu lado, para que você veja coisas ruins, para que a tua fé enfraqueça. Mas a igreja missionária evangélica será uma igreja que nunca houve até então. E o campo que cada um de vocês estão, no trabalho de vocês, na escola de vocês, se você é estudante, nunca vai existir. Nunca existiu e nunca vai existir. E a casa, o lar de vocês, nunca existiu e nunca existirá. Será um lar, uma casa única, uma casa abençoada, um campo abençoado. Aleluia! Mas Satanás, ele tenta te impedir. Ele tenta te impedir de olhar para isso. Mas quando você está desfrutando disso, você está recebendo resposta, então o Senhor te leva para um campo de evangelização. Os pastores, os membros, os obreiros, os remanescentes, não existiu até então essa bênção de todos estarem com a mesma visão. Isso é uma igreja forte. Porque às vezes o pastor está trabalhando muito forte para a evangelização, mas os membros da igreja não estão. Existe muito isso. Mas sabe, os pastores, os membros, os remanescentes, os obreiros precisam estar na mesma visão. E então nós abrimos as três gerações. E essa é a vontade de Deus. Que as 3 gerações estejam com a mesma visão. Dessa forma, nós estamos sendo abençoados. E que você possa estar desfrutando e orando por isso como se fosse teu. Por 24 horas, 25 horas eternamente. Se você perde isso por um momento, você sai desse lugar. Então, por isso que você tem aqui, através da oração, desfrutar disso. E quando eu falo oração, eu estou falando de pensamento. Você precisa olhar para essa bênção. Ou você está olhando para essa bênção, ou você está olhando para os problemas, para as preocupações. Algo está ocupando os teus pensamentos. E muitas vezes nós não olhamos para essa bênção que está em nós e acabamos olhando para os problemas. E essa é a vontade do diabo. Então precisamos estar 24 horas transformando o nosso pensamento, desfrutando dessa verdade. E para mudar a sua posição, o seu pensamento, você pode utilizar a respiração. Respirar fundo. Para respirar fundo, você precisa se concentrar. Então, a oração é igual. O que eu estou pensando agora? Então, para você mudar esse botão dentro de você de concentração, se concentre primeiro na sua respiração. Então, se concentre no 393. Se concentre na tua identidade e use e faça isso juntamente com a tua respiração profunda. Respira fundo, suga. Sim, que o trono de Deus esteja sobre mim. E quando você soltar a respiração, toda a torre de trevas que estava dentro de mim foi destruída. E então você respira novamente. Que o Espírito Santo de Deus me encha. E solta, declarando
que todas as trevas sejam destruídas. E então você respira profundamente novamente. Que o reino de Deus possa vir a ser uma torre dentro de mim. E você solta. Que essa torre possa alcançar muitas pessoas. E então, dessa forma, com oração e respiração, você começa a se concentrar nesse lugar. Por quê? Porque nós precisamos, com a consciência, orar. Se a gente não ora com consciência, Satanás, ele nos tira desse lugar. Porque ele vem com pensamentos 24 horas, com preocupações, com ansiedades, com muitos pensamentos. Então, se nós ficamos dando trela para ele, nós vamos ficando doentes. Nós precisamos parar isso. Então, 24 horas, ore. Eu falo isso sempre. Mas isso significa 24 horas você se concentrar com a tua consciência no reino de Deus. Esquece tudo. Não é para você descansar completamente, não. Você pode descansar as preocupações, as ansiedades, mas o evangelho você tem que estar concentrado sempre. Não descanse também o evangelho, não. Eu sei que é difícil esquecer das preocupações e dos problemas, né? Mas em vez de você esquecer isso, querer apagar isso, é só você se voltar para Cristo. Então, se concentre em Cristo e o mal será derrotado. Então, que todos os irmãos da igreja missionária evangélica possam ser discípulos fortes. Que todos vocês, quando o diabo vir na frente de vocês, ele trema de medo de vocês. Que as trevas possam ser destruídas, que vocês sejam torres fortes. Amém? E então, a igreja de Antioquia era uma igreja assim, de membros assim, fortes. A igreja de Antioquia foi a primeira igreja, foi o primeiro momento em que eles foram chamados de cristãos. Então foi a primeira igreja que se tornou uma torre, que destruiu, que fez Satanás tremer. Os primeiros que acreditaram em Cristo foram os judeus. Mas os judeus, eles acreditavam que só eles poderiam ser salvos e eles não conseguiam sair daí. E isso era uma enganação do diabo sobre eles, para enfraquecer eles, esse pensamento. Mas Deus, para destruir esse pensamento, ele, através da perseguição, faz com que a igreja se disperse. Mas isso é a visão de Deus. Mas pela visão do diabo, ele levou uma porrada, certo? Porque a igreja foi perseguida na época de Estevão e eles tiveram que se espalhar. E eles, mesmo chegando lá em Antioquia, eles só continuavam falando do evangelho para os judeus. Mas então os gentios começaram a pregar o evangelho para os gregos. E então os gentios começaram a crer em Jesus e começaram a ser salvos. E isso está escrito lá no versículo 21, Atos 11, 21. A mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor. A mão do Senhor estava com eles e é por isso que estava acontecendo essa obra naquele lugar. Deus
A vontade dele era levantar igrejas muito fortes para destruir o diabo em todos os lugares. Mas os judeus estavam com uma visão que Deus era só deles e que só eles poderiam servir a Deus. Eles estavam com um pensamento pequeno. E quando você está fraco, você tem um pensamento pequeno, sabe? Por isso... Mas quando o evangelho chega a Antioquia, eles começam a ter pensamentos mais fortes. Vamos pregar para todos. E então as pessoas começaram a ser salvas. Nós, da Igreja Missionária Evangélica, precisamos ser como a igreja de Antioquia, que muitas pessoas sejam salvas. Deus nos chamou para isso. Deus levantou essa igreja para isso. Mas quando nós olhamos para os lugares de missão, como Estados Unidos, nós olhamos para lá e os coreanos missionários que vão para lá abrem uma igreja só para coreanos e colocam uma placa em coreano. Então não tem como crescer. Se os Estados Unidos é um campo de missão para eles fazer, é onde tem mais americanos. Então eles têm que se focar para evangelizar os americanos. Mas eles têm que ser o alvo. Então a igreja tem que ser um lugar onde se reúna 237 países. Mas quando você vai para um campo assim, é claro que as pessoas daquele país são a maioria. Então a Antioquia era igual. A Antioquia era do Império Romano. Então tinha Roma, Alexandria e, em terceiro, a cidade maior que tinha era Antioquia. E então as pessoas que moravam em Antioquia, eles eram romanos, eles eram gentios. Era a maioria. E para ser uma igreja forte naquele lugar, para quem que eles tinham que evangelizar? Para os gentios. E a Antioquia era uma cidade muito grande, então tinha muitos estrangeiros lá também. Muitas pessoas. E então quando reúne pessoas de vários países, a igreja fica forte. A Igreja Missionária Evangélica estava trabalhando diretamente com japoneses, coreanos, filipinos, e é um lugar onde se reúne muitos tipos de nacionalidades. Então, por isso que agora nós começamos a colocar legendas em inglês, não só em coreano e japonês. Nós gostaríamos também de colocar em chinês, mas não temos muitos louvores em chinês para colocar aqui no momento de louvor. Mas nós vamos começar a fazer Kaizen, vamos melhorar, e para que os irmãos chineses também possam entender o que nós estamos cantando. E se alguém tiver, por favor, que você possa nos ajudar a fazer isso. Dessa forma, nós temos que estar disposto a fazer essa tradução para várias pessoas, porque várias pessoas vêm para o Japão, estrangeiros, e que todas as pessoas que estão no Japão possam se tornar filhos de Deus e discípulos de Jesus Cristo. Então, aqui no capítulo 11 de Atos, está escrito várias vezes, todos, falando sobre muitas pessoas. No versículo 24,
4 está escrito: ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Muitas pessoas. Então que a nossa igreja missionária evangélica também se torne uma igreja de 3.000 pessoas, de muitas pessoas. Que nós possamos nos tornar uma igreja imensa. Uma igreja que vence Satanás. O Japão, aqui no Japão, onde existe a religião do shintoísmo e do budismo, muitas pessoas estão nisso, e é muitas pessoas. É uma organização para levantar o reino de Satanás, essas religiões. E infelizmente o Japão está tão grande, essa organização do diabo, que muitas pessoas estão sofrendo, e as pessoas se perguntam por que o Japão tem tanto problema psicológico, porque a torre de Satanás está grande, ou seja, a igreja está fraca. A igreja, que era uma igreja para repreender Satanás, está fraca. E nós estamos com vontade de evangelizar muitas pessoas, e isso significa que nós queremos conquistar o que Satanás levou. É uma guerra espiritual. É uma guerra espiritual aonde nós queremos tomar de volta, restituir e trazer o reino de Deus. Aleluia! Então nós somos uma igreja forte. Nós somos uma torre forte. Dessa forma, quando nós começamos a ser uma torre forte, nós conseguimos parar os desastres, impedir os desastres. No versículo 28, está falando que a igreja de Antioquia estava tão forte que Deus, ele avisa para eles sobre um desastre. Ele avisou a igreja de Antioquia antes de acontecer o desastre. E então a igreja já sabia o que ia acontecer e conseguiu se prevenir. A mesma coisa que ele fez com Noé, ele avisou Noé que ia acontecer um dilúvio. E então ele dá as coordenadas para prevenir Noé daquele grande dilúvio. José também. Deus avisou ele: olha, vai vir tempos bons de vaca gorda, mas vai vir também o tempo de vaca magra. Então Deus, ele nos avisa antes de as coisas acontecerem, para nós nos prevenirmos. E ele tem nos avisado. Ele tem nos avisado que o Japão vai ter muitas pessoas sofrendo com problemas psicológicos. E vai piorar. Se elas não crerem em Jesus e não aceitarem, não serem salvas e viverem bem, tudo bem. Mas nós estamos vivendo uma geração onde temos que ser filhos de Deus. Porque Satanás, ele trabalha ousado, ele trabalha forte, e nos tempos do fim ele trabalhará mais forte ainda. Ele quer que as pessoas continuem sendo escravas. Ele quer destruir a vida das pessoas. Ele quer colocar o mal na vida das pessoas. Então nós precisamos de Cristo. Porque somente Cristo pode salvar. E nós precisamos ser essa torre que prega Cristo. Somente Cristo. Que cada um de nós possamos ser essa torre forte que prega Cristo.
Eu estava conversando agora há pouco com um casal que ensina inglês para crianças em Toyota e eles falaram para mim que muitas crianças têm problemas ali. Eles ensinam em inglês e as crianças, quando eles olham, os professores olham para as crianças, eles conseguem enxergar o problema que elas têm. É tão claro. Se essa criança crescer desse jeito que ela tá aqui, ela vai ficar doente psicologicamente e eles conseguem ver com os olhos deles. Mesmo que elas consigam falar inglês, isso não vai ajudar em nada. Daqui para frente, o Japão se tornará um lugar assim. E o que nós podemos fazer agora? Precisamos nos tornar uma igreja forte. E cada um em um lugar precisa levantar torres fortes de evangelização. E nós, nossa casa, nossas crianças precisam se tornar uma torre forte. Então somente Cristo, porque somente através de Cristo nós podemos ser fortalecidos. E essa igreja que nós nos reunimos pode se tornar uma igreja forte. E quando isso acontecer, Satanás fugirá daqui. Eles sempre falavam que nos anos 2000 ia acontecer o Tokai de Shin. E naquela época eu decidi, eu vou evangelizar. E eu orei para Deus e eu falei, Deus, que não venha esse desastre aqui em Tokai. E nós olhamos e não acontece nenhum desastre, nem taifu, nem terremoto nessa região. Satanás, ele treme na frente do discípulo que crê em Cristo. Quando nós oramos, o desejo e a vontade de Deus, ele cumpre, ele é fiel. Quando nós olhamos em Jonas, Jonas diz que Deus é misericordioso. Deus não deseja que venha destruição, que venha desastres. Jonas, ele odiava Nínive. Ele não queria salvar aquelas pessoas, ele queria que o desastre acontecesse mesmo, porque ele não gostava daquelas pessoas de Nínive. Mas Deus é misericordioso. E ele não deseja destruir as pessoas. E Jonas sabia disso, e por isso mesmo que ele não queria evangelizar as pessoas de Nínive. Porque ele sabia que Deus ia salvar aquelas pessoas. Mas nós aqui no Japão, que nós possamos ser essa torre forte, e então os desastres desaparecerão daqui. Ore que nunca mais haja desastre no campo que o Senhor me colocou. A Igreja Missionária Evangélica. Por causa dela, os desastres desaparecerão do Japão e nós cremos que virá uma nova era sobre esse país. Por isso nós precisamos nos tornar uma igreja forte como Antioquia e que essa bênção, que essa graça esteja sobre cada um essa semana. Satanás, ele não teme nada. E que ele só teme Cristo e cada um de nós, que somos filhos de Deus. Por isso, que nós sejamos forte, igreja forte, e que nós possamos ser torre forte que destrói o diabo. Que nós possamos ser uma torre que salva os 237. Vamos orar. Deus Pai, nós te agradecemos. Que nós possamos ser como a igreja de Antioquia.
Nós te agradecemos já, porque nós nos tornamos uma igreja forte. Que nessa semana nós não sejamos enganados por Satanás, mas que nós desfrutemos da oração de Atos, capítulo 1, 3 e 8. Todos os problemas e preocupações e doenças, que o Senhor possa curar e nos libertar agora nesse momento, que no nome de Jesus Cristo. Amém.